Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti e hoje eu vou ler o livro de Daniel. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou contra Jerusalém e lhe pôs cerco. Rachem entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. E o rei da Babilônia os conduziu para o país de Semear, ao templo dos seus deuses, depositando os utensílios no tesouro dos seus deuses. Então o rei ordenou a Asfenez, chefe de seus eunucos, que buscasse alguns Yahudins de sangue real ou de família nobre. Deviam ser jovens sem defeito e de boa apresentação, dotados de toda a sabedoria, versados nas ciências e inteligentes, enfim, capazes de prestar serviço no palácio real. Asfenez deveria ensinar-lhes a literatura e a linguagem dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária de comida e do vinho de sua mesa. Deveriam receber uma formação de 3 anos e depois entrariam para o serviço do rei. Entre esses jovens estavam também o Yahudim, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos deu-lhe outros nomes, a saber, a Daniel chamou Baltazar, a Ananias Sidraque, a Misael Misaque e a Azarias Abidnego. Daniel tomou o firme propósito de não se contaminar com a comida e o vinho do rei, pedindo ao chefe dos eunucos que lhe fosse poupada esta contaminação. Rachem fez com que Daniel ganhasse a amizade e a simpatia do chefe dos eunucos. Mas este disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que vos fixou os alimentos e bebidas. Se ele notar vossos rostos mais abatidos que os dos outros moços da vossa idade, por vossa culpa o rei me mandará cortar a cabeça. Então Daniel disse ao guarda a quem o chefe dos eunucos tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: por favor, faze conosco uma experiência durante 10 dias, dando-nos legumes para comer e água para beber. Depois faze um confronto entre os nossos rostos e os dos moços que tomam a comida do rei, e então faze conosco de acordo com o que virás. Ele aceitou esta proposta, submetendo a experiência durante 10 dias. Terminados os 10 dias, ele tinha melhor aparência e estavam melhor nutridos que todos os outros moços que se alimentavam da mesa do rei. Por isso o guarda deixou de lado a comida e o vinho que deviam tomar e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Rachem concedeu conhecimento e compreensão de toda a literatura e sabedoria, e Daniel se tornou mestre em interpretar qualquer visão ou sonho. Quando chegou o prazo estipulado pelo rei para serem apresentados, o chefe dos eunucos o conduziu à presença de Nabucodonosor. Tendo o rei conversado com eles, constatou que ninguém dos outros superava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em consequência, eles entraram para o serviço do rei. Sempre que o rei os consultava em qualquer questão de sabedoria e perspicácia, achava-os 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos que haviam em toda a extensão de seu império. Daniel ficou ali até o 1º ano do rei Ciro. No 2º ano do reinado, Nabucodonosor teve um sonho e seu espírito ficou perturbado, não podendo mais pegar no sono. O rei mandou convocar os magos e adivinhos, os feiticeiros e caldeus, para que interpretassem seus sonhos. Quando eles compareceram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho e meu espírito está perturbado e na ânsia de o conhecer. Os caldeus responderam ao rei: viva o rei para sempre, conte-nos o sonho e lhe daremos a interpretação. O rei disse aos caldeus: dou-vos minha palavra, se não me souberdes dar a conhecer o
o sonho e sua interpretação, sereis cortados em pedaços e vossas casas serão reduzidas a escombros. Mas se dares a conhecer o sonho e a interpretação, recebereis de mim presentes, dádivas e grandes honrarias. Portanto, dai-me a conhecer o sonho e a interpretação. Eles responderam mais uma vez: Majestade, conta-nos o sonho e o explicaremos. O rei respondeu nesse termo: Agora sei ao certo que procurais ganhar tempo, porque vedes que minha decisão está tomada. Se não me fizerdes conhecer o sonho, vós todos tereis a mesma sentença. Combinastes dizendo mentiras e enganar-me, enquanto o tempo vai passando. Portanto, contai-me o sonho e eu saberei que estáis em condições de me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei e disseram: Não há ninguém na terra que seja capaz de dar a informação que o rei está exigindo. Por isso, nenhum outro rei, por grande ou poderoso que tenha sido, jamais exigiu uma coisa assim de qualquer mago, adivinho ou caldeu. A exigência que o rei faz é exorbitante. Não há ninguém que possa cumprir, exceto apenas os deuses. Mas esses não têm morada entre os mortais. Em consequência, o rei ficou tão louco de raiva que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Quando se publicou o decreto para que os sábios fossem massacrados, procuraram também Daniel e seus companheiros para os massacrar. Então Daniel dirigiu-se de maneira prudente e sensata a Arioque, chefe da guarda do rei, que se preparava para massacrar os sábios de Babilônia. Tomou, pois, a palavra e perguntou a Arioque: Comandante do rei, por que o rei baixou um decreto tão severo? Quando Arioque contou a Daniel o que tinha acontecido, este foi pedir ao rei um prazo para lhe dar a interpretação do sonho. Em seguida, Daniel foi para casa e comunicou o ocorrido a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Perguntou-lhes que implorassem a misericórdia de Hashem do céu sobre este segredo, para que Daniel e seus companheiros não fossem exterminados junto com os outros sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel numa visão noturna, e ele louvou a Hashem do céu nos seguintes termos: Que o nome de Hashem seja bendito desde sempre e para sempre, pois lhe são devida sabedoria e força. Ele é quem alterna os tempos e momentos, destrona reis e os estabelece. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela os segredos mais profundos, sabe o que há nas trevas e com ele habita a luz. A ti, Adonai, Hashem, de meus pais, rendo graças e louvor, porque me concedeste sabedoria e força, e agora me deste a conhecer o que te pedimos, porque nos revelaste o que o rei queria saber. Então Daniel foi ter com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios de Babilônia, mas conduzi-me à presença do rei, e eu vou dar-lhe a interpretação. Arioque introduziu imediatamente Daniel na presença do rei e lhe falou: Encontrei um homem entre os Yahudins deportados que vai dar a interpretação ao rei. O rei tomou a palavra e disse a Daniel, chamado Baltazar: Então tu é capaz de me dar a conhecer o sonho que tive e o que ele significa? Daniel respondeu na presença do rei: O mistério que o rei quer saber não o podem explicar nem sábios, nem magos, nem adivinhos, nem astrólogos. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. Ele faz conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Eis que o teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, enquanto estava deitado na tua cama. Majestade, enquanto estava deitado no teu leito, começaste a pensar no que aconteceria no futuro. E aquele que revela os mistérios te fez conhecer o que vai acontecer. E a mim
não porque tive sabedoria superior à de todos os homens vivos. Foi-me revelado este mistério unicamente para chegares a conhecer a interpretação do sonho e compreender os pensamentos do teu coração. Majestade, tu viste uma visão. Subitamente avistaste uma estátua. Essa estátua se erguia diante de ti, era colossal, muito brilhante e tinha aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro maciço, seu peito e braços eram de prata, seu ventre e coxa de bronze, as pernas eram de ferro e os pés, em parte de ferro, em parte de barro. Tu estavas a olhar, quando de repente uma pedra se desprendeu sem intervenção humana e atingiu a estátua nos seus pés de ferro e barro, reduzindo-os a pó. Então, num só golpe, se estilharam o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Tornou-se como palha miúda dos terreiros do verão, e o vento os varreu sem deixar vestígios. Mas a pedra que tinha atingido a estátua transformou-se em enorme montanha e encheu toda a terra. Isto foi o sonho. Agora vamos dar a interpretação ao rei. Majestade, és tu o rei dos reis. A ti o Deus do céu concedeu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os seres humanos, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, fazendo o Senhor de todos eles, és tu a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu, e em seguida ainda um terceiro que será de bronze e dominará toda a terra. Haverá um quarto reino que será forte como ferro, pois assim como o ferro tudo destroça e esmigalha, do mesmo modo o quarto reino, a semelhança do ferro, fará em pedaços, esmagará todos aqueles reinos. Se viste os pés e os dedos dos pés em parte de barro e em parte de ferro, isso significa que o reino será dividido. Contudo, terá algo da natureza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro. Se os dedos dos pés se compunham em parte de ferro e em parte de barro, isso quer dizer que o reino em parte será forte e em parte frágil. Tu viste o ferro misturado com barro, quer dizer que haverá uma ligação mútua através de matrimônios, mas sem que haja verdadeira coesão entre as partes, do mesmo modo como o ferro não faz liga com o barro. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os reinos, enquanto ele mesmo permanecerá para sempre. Isso significa a pedra que, sem intervenção de ninguém, se destacou da montanha e reduziu a pó o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que acontecerá em seguida. O sonho foi assim mesmo e sua interpretação merece fé. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto por terra e se prostrou diante de Daniel, mandando oferecer-lhe sacrifícios e oblações. O rei tomou a palavra e disse a Daniel: na verdade, vosso Deus é Deus dos deuses e soberano dos reis, revelador dos mistérios, porque foste capaz de revelar este mistério. Em seguida, o rei promoveu Daniel e lhe deu muitos e magníficos presentes. Nomeou-o governador geral da província de Babilônia e chefe de todos os sábios de Babilônia. Mas, a pedido de Daniel, o rei designou para a administração da província de Babilônia Sidraque, Misaque e Abidnego, ao passo que Daniel mesmo ficou na corte do rei. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com 30 metros de altura e 3 de diâmetro. Mandou erguê-la na planície de Dura, na província de Babilônia. Em seguida, o rei Nabucodonosor mandou aos sapatras, prefeitos e governadores, conselheiros e funcionários do tesouro,
aos juristas e delegados de polícia, em uma palavra, a toda a autoridade da província, que se reunissem a fim de assistirem à inauguração da estátua que ele tinha erguido. Reuniram-se os sapatras, prefeitos, governadores, conselheiros, funcionários do tesouro, juristas e delegados, enfim, todas as autoridades da província, para a inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. Quando tomaram posição diante da estátua, o arauto proclamou em alta voz: a vós, povos, nações e línguas, está sendo ordenado o seguinte: assim que ouvirdes o som das cornetas, flautas, citaras, cambucas, saltérios e de todos os demais instrumentos, devereis prostrar-vos para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e adorar será imediatamente lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Logo que todos os povos ouviram o som das cornetas, flautas, citaras, cambucas, saltérios e de todos os instrumentos, todos os povos, nações e línguas prostraram diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha erguido. No mesmo instante, alguns babilônios se apresentaram para acusar os Yalhudins. Tomando a palavra, disseram ao rei: viva o rei para sempre. Majestade, tu promulgaste um decreto prescrevendo a toda pessoa que, ao ouvir o som das cornetas, flautas, citaras, cambucas, saltérios e de qualquer outra espécie de instrumento, se prostrasse em adoração à estátua de ouro. Quem não se prostrasse em adoração seria lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, aí há alguns Yalhudins que incumbiste da administração da província de Babilônia, isto é, Sidraque, Misaque e Abednego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso de tua ordem. Não prestam culto ao teu Deus e não adoram a estátua de ouro que erguiste. Então Nabucodonosor, tremendo de cólera, deu ordem de trazer à sua presença Sidraque, Misaque e Abednego. Assim que comparecessem à sua presença, Nabucodonosor tomou a palavra e lhes perguntou: então, Sidraque, Misaque e Abednego, é verdade que não prestai culto aos meus deuses e não adorais a estátua de ouro que ergui? E agora, quando ouvirdes soar a corneta, a flauta, a citara, a cambuca e o saltério e todos os outros instrumentos, se estáis pronto a vos prostrar em adoração à estátua que mandei fazer, então está bem. Mas se não prestar adoração, no mesmo instante sereis jogados para o meio da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que tem o poder de vos livrar das minhas mãos? Sidraque, Misaque, Abednego responderam ao rei Nabucodonosor nestes termos: não é preciso te darmos qualquer resposta a esta pretensão. De fato, nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente e de tua mão, ó rei. Mas se não o que quiser fazer, então fica sabendo, majestade, que nem assim prostraremos culto aos teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste erguer. Essas palavras, Nabucodonosor ficou tão cheio de furor contra Sidraque, Misaque e Abednego que sua fisionomia se desfigurou. Por isso mandou pôr 7 vezes mais fogo na fornalha de costume. Em seguida deu ordem aos soldados mais fortes de seu exército que amarrassem Sidraque, Misaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com todos os seus mantos, calças, calçados e gorros, e assim jogados para o meio da fornalha de fogo ardente. Mas, já que a ordem do rei era rigorosa e o fogo na fornalha tinha sido ateado além de toda a medida, os homens que jogaram Sidraque, Misaque e Abednego foram atingidos e mortos pelo fogo.
Quanto aos 3 homens, Sidraque, Misaque e Abidnego, caíram amarrados no meio da fornalha de fogo ardente. Andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Hashem e bendizendo a Hashem. Então Azarias parou de pé, começou a rezar com eles, abrindo a boca no meio do fogo, falou assim: bendito e louvado seja Hashem de nossos pais, seja glorificado o teu nome para todo sempre. Pois és justo, e tudo o que fizeste, todas as tuas obras são verdadeiras e retos os teus caminhos. Todos os teus julgamentos são verdadeiros. Correspondem à verdade as sentenças que proferiste e todos os castigos que infligiste a nós e a Jerusalém, cidade santa de nossos pais, porque com pleno direito nos infligiste tudo isto por causa dos nossos pecados. Sim, pecamos, agimos mal e nos afastamos de ti. Temos cometido toda sorte de pecado. Não obedecemos aos teus mandamentos, não guardamos, nem pusemos em prática os que nos ordenastes para o nosso bem. Portanto, todas as penas que nos infligiste e tudo o que nos fizestes foi com inteira justiça que o fizeste. Entregaste-nos nas mãos de inimigos, aos piores dos ímpios e a um rei injusto, ao pior de todos o que há no mundo. Tanto assim que agora nem sequer podemos abrir a boca. Vergonha e infâmia são a sorte amarga de teus servidores e adoradores. Não nos deixes ao desamparo para sempre por causa de teu nome, nem anules a tua aliança, e tampouco retire de nós a tua benevolência por amor de Abraão, teu amigo, por amor de Isaque, teu servo, e de Israel, teu santo, aos quais prometestes descendência tão numerosa como as estrelas do céu e as areias que se acham à beira-mar. Que és Hashem, e nós tornamos a menor de todas as nações. Somos hoje as mais humildes de todo o mundo por causa de nossos pecados. A esta altura não há mais chefe, profeta ou guia, tampouco há holocaustos, sacrifícios, oblação e incenso. Nem sequer há um lugar para te oferecer os primeiros frutos e alcançar misericórdia. Mas mesmo assim, vindo apenas com almas contrita e espírito humilde, sejamos acolhidos, como se te oferecêssemos holocaustos de carneiros, de touros e milhares de cordeiros gordos. Desta maneira se realize hoje a nossa oblação em tua presença, de modo que te sigamos até o fim, pois quem põe sua confiança em ti não ficará frustrado. E de agora em diante nós queremos te seguir e temer de todo o coração, procurando a tua face. Portanto, não nos deixeis envergonhados, mas procede conosco segundo a sua clemência e segundo a sua grande misericórdia. Livrai-nos segundo as tuas obras maravilhosas e faze, Hashem, que teu nome seja glorificado. Sejam confundidos todos os que nos fazem mal, sejam cobertos de confusão e privados de todo o poder. Seu poder seja esmagado. Saibam que tu és o único Hashem, cheio de glória e de toda a terra, em toda a terra. Enquanto isto, os servos do rei, que os tinham jogado na fornalha, atiçavam-na sem cessar com betume e piche, estopa e graveto. Tanto que o fogo lançava labaredas a uns 25 metros acima da fornalha. As chamas atingiram e queimaram os caldeus que se encontravam ao redor da fornalha. Mas o anjo de Hashem tinha descido a fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. Expeliu da fornalha as labaredas de fogo, deixando o interior da fornalha como se ele fosse um vento de orvalho refrescante. O fogo nem chegou a tocar aqueles homens, nem lhes causou dor, nem qualquer incômodo.
Então os três, a uma só voz, puseram-se a louvar, glorificar e bendizer a Hashem na fornalha. Bom, para ver o final desse vídeo, assista a parte 2. Deixe seu like, assina meu canal e eu encontro vocês no meu próximo vídeo. Hashem. Shalom.